O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estimados irmãos e irmãs, hoje, com alegria, nós celebramos a grande solenidade, onde nós recordamos o dia glorioso em que Maria entra nos céus. Comumente, esta grande festa que nós celebramos se comemora no dia 15 de agosto, em alguns lugares do Brasil, também conhecido como a solenidade de Nossa Senhora da Glória, Maria que entra na glória dos céus. Mas a Conferência dos Bispos no Brasil decidiram que quando esta solenidade não cair no domingo, quando está no meio da semana, ela é transferida para o próximo domingo, para que todo o povo, todos os cristãos, não deixem de participar desta grande festa, desta grande comemoração. E por isso então, aquilo que nós deveríamos celebrar no dia 15 recém-passado, nós hoje o recordamos na Eucaristia Dominical. E essa festa nos faz compreender qual é o projeto de Deus para a humanidade. Tenhamos como plano de fundo que Maria, depois de Cristo, é o modelo da nova criação. Jesus, sendo Deus, claro, é homem e Deus em plenitude, mas Maria é humana como nós. Sim, preservada do pecado para ser a mãe do Salvador, mas humana. E devemos sempre perceber que neste projeto de Deus, Deus quer para o ser humano a felicidade. E a felicidade, ela é sempre uma busca constante de toda a nossa existência. Observemos na nossa vida que
nós estamos a cada momento buscando, trabalhando, lutando para sermos felizes. Quem de nós não quer viver a felicidade? Mas muitas pessoas acreditam, imaginam que a sua felicidade está nos bens materiais, que a sua felicidade está no reconhecimento alheio, que a sua felicidade está em realizar tudo aquilo e muitas vezes aquilo que desagrada a Deus, quando na verdade nós iremos encontrar somente pequenos momentos de alegria. Onde então se encontra a felicidade completa? Em Deus, no céu. E a Virgem Maria nos dá a clara demonstração de que hoje, já eternamente diante de Deus, contempla aquilo que nós buscamos durante toda a nossa vida temporal. Para compreender qual é o projeto de Deus e o que nós celebramos hoje, precisamos fazer um retrocesso no início da criação, no livro do Gênesis. Deus havia criado o ser humano à sua imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem, Adão. A palavra Adão do hebraico, Adam, significa homem, primeiro homem. E Deus cria também Eva, tradução da palavra Eva, que significa mãe dos viventes. A eles concede tudo para serem felizes. Estão no jardim, no Éden, no paraíso. A palavra paraíso significa justamente isso, lugar de alegria, de felicidade. Mas o ser humano, movido pelos seus desejos, faz um mau uso da sua liberdade. Faz aquilo que Deus havia dito que não fizesse. E este gesto que entra o pecado no mundo, o mau exercício da nossa liberdade, faz com que o salário do pecado agora seja a morte, como diz São Paulo. Os nossos primeiros pais são expulsos do paraíso. Perdemos a amizade com Deus porque traímos a confiança de Deus. Já o homem e a mulher agora não são felizes como eram antes, onde contemplavam a Deus, onde conversavam com Deus, senão que existe uma ruptura. E o pecado, desde então, ele vem sendo transmitido por meio hereditário. Todos nós nascemos pecadores. Quando nós olhamos aquela criança recém-nascida, aquele bebezinho, poderíamos pensar, padre, mas um bebê, uma criança, como é possível que tenha pecado? Se nem sequer tem consciência ainda da sua própria existência. Mas esta mancha do pecado acompanha o ser humano, porque em os nossos primeiros pais, em Adão e Eva, todos nós nascemos marcados com este pecado. Mas Deus deseja reconciliar a humanidade. Nós não fomos criados por Deus para sermos condenados à perdição eterna. Nós somos criados por Deus para sermos felizes. Isso nos ensina o catecismo da Igreja Católica. Por que Deus criou o ser humano? Para que Deus criou? Qual é a finalidade da nossa vida? Uma pergunta existencial que comumente fazemos. Por que eu vim a este mundo? E a resposta é para sermos felizes, para sermos plenos. Deus amou tanto a criação que quis que nós participássemos da sua glória. Este é o fundamento, o elemento principal da nossa vida como seres humanos, sermos felizes. E então, Deus, nesta tentativa de resgatar aquilo que estava perdido, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, em tudo vivendo a nossa condição, menos no pecado, para que assim como nós havíamos perdido a amizade em Adão, em Cristo
a pudéssemos recuperar. Assim como pelo pecado de Eva, a morte entrou no mundo, pelo sim de Maria, nos veio novamente a possibilidade da redenção. E aqui está o mistério que nós hoje celebramos. Deus escolheu a Maria como mãe do Salvador. Esta arca da aliança que nós escutamos hoje na primeira leitura do livro do Apocalipse de São João. Esta arca simboliza Maria. Recordemos que dentro da arca, quando Moisés recebe as tábuas da lei, dentro da arca estava as tábuas da lei, aquilo que era o mandamento. A nossa releitura desta encarnação de Cristo é que Maria agora é a nova arca da aliança. Maria leva no seu ventre a lei, os profetas, o próprio Deus, aquele que vem para conduzir a vida do povo. E São João escreve de maneira simbólica esta primeira leitura de hoje, o livro do Apocalipse, onde diz que uma mulher vestida de sol. O que é este estar vestido de sol? A realeza. Maria, que já está na glória do Pai, brilha como luz para todas as nações. Pisando sobre a lua. O que é a lua? A lua é o mundo, a instabilidade do mundo. Como a lua troca as suas estações, a lua não é constante, nós também neste mundo somos inconstantes. Ora estamos com Deus, ora estamos longe de Deus. Maria, como esta grande mulher, esta intercessora, recebe também uma coroa de 12 estrelas. Esta coroa de 12 estrelas que simboliza o novo povo de Israel, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 colunas robustas que agora constituem o novo povo de Deus. Nós somos o novo povo de Deus. Nós somos aqueles que temos agora no céu uma grande intercessora, porque Maria é a nossa medianeira, advogada nossa, como nós invocamos constantemente nas nossas orações populares. E hoje, ao celebrar a Assunção, nós recordamos aquilo que no ano de 1950, no dia 1º de novembro, o Papa Pio XII proclamou como um dogma de fé. O que é um dogma? Dogma é uma verdade de Deus revelada. Não uma invenção, não uma criação, senão a fé da comunidade expressa, vivenciada, participada com a igreja, nos dá esta revelação. 4 dogmas marianos nós temos na nossa igreja. E nós precisamos acreditar como uma verdade de Deus revelada. A Imaculada Conceição, Maria não teve pecado. A Assunção, Maria é elevada aos céus em corpo e alma. A maternidade de Maria, Theotokos, mãe de Deus. E Maria que permanece virgem ainda depois do parto. E eu me atreveria a dizer que de todos os dogmas que nós celebramos de Maria, o de hoje é o principal. A Assunção de Nossa Senhora é o principal destes dogmas. Porque, claro, a alegria de Maria ao descobrir que seria a mãe do Salvador é uma alegria sem igual, mas uma alegria ainda maior, entrar no céu para viver com Cristo eternamente. E então, nós nos perguntamos, como nós comumente professamos na nossa fé, Padre, Maria morreu ou não morreu? Nós dizemos que Maria foi elevada em corpo e alma. O que a igreja nos ensina, o ensinamento
da fé católica é que, terminados os dias de Maria neste mundo, Deus a elevou aos céus, ou seja, terminados os dias, Maria conhece a morte. A igreja nunca ensinou que Maria não morreu. No entanto, Maria não conheceu a corrupção da carne, ou seja, todos nós passamos pela experiência da morte. Até mesmo Jesus, ao vir a este mundo, sofre com a experiência da morte. Mas Maria não conhece a corrupção por quê? Deus a preservou do pecado. Porque nós, ao deixarmos este mundo, ao irmos para o sepulcro, nos corrompemos. Porque a nossa carne se corrompe? Porque o nosso pecado nos apodrece, tanto em vida quanto depois da morte. Maria foi preservada do pecado. Deus a preparou. Maria foi preparada por Deus para ser a mãe do Salvador. Deus não habita aonde existe o pecado. E, portanto, Maria precisava ser uma virgem puríssima, onde Deus faria a sua morada. E Deus amou tanto a Maria que quis elevá-la para estar com Ele em corpo e alma. Podemos afirmar que a fé católica nos ensina que no céu já existem duas pessoas em corpo e alma ressuscitados. Primeiro Jesus, claro, Filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz. Jesus que, vencendo a morte, ressuscitou e agora está, como nós utilizamos na linguagem bíblica, sentado à direita do Pai, eternamente. Mistério da nossa fé. Cristo está concomitantemente à destra do Pai e presente na sua comunidade, sinal do Cristo ressuscitado. Mistério de Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. Mas também está Maria, na glória do céu. E no céu, a glória não é semelhante para todos, como nós de vez em quando dizemos, né? Todos nós estaremos um dia na glória de Deus, participando da glória de Deus, e nós seremos iguais. Não. A glória de Deus se refere a quanto nós, neste mundo, sejamos capazes de amar a Deus. A glória de Maria no céu, estimados irmãos e irmãs, é maior do que a glória de todos os santos e anjos juntos. Maria está altíssima. Maria no céu, abaixo de Deus, não existe ninguém neste mundo que esteja à altura de Maria. Depois, os apóstolos, os anjos, os grandes santos, todos aqueles que neste mundo viveram a palavra do Senhor, mas a glória de Maria é imensa. Mas é interessante nós observarmos desde a perspectiva de que Deus, olhando para Maria, Maria é uma criatura. Maria foi criada por Deus. Maria não é uma super mulher ou uma mulher maravilha. Maria é humana. Sim, preservada do pecado, mas Maria é plenamente humana. Maria neste mundo não era divina, Maria era humana. E o que faz de Maria grande é o seu sim. Como nos diz a palavra de Deus, Deus, poderíamos dizer um verbo que não é o mais adequado, mas Deus se deixa seduzir por aqueles que são humildes. Deus olhou para a humildade da sua serva, como hoje Nossa Senhora proclama no Evangelho. Deus olhou com humildade, Deus olhou para a humildade da sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Você quer ser grande no céu? Seja humilde neste mundo.
um dos caminhos seguros para que nós participemos da glória de Deus é a humildade. Precisamos ser humildes, assim como Maria. E por isso hoje a igreja proclama sem medo nem equívoco de que Maria já está junto de Deus. Segundo elemento, que entrar no céu, aprenda a confiar, a fé. Um elemento básico, e Maria nos dá o exemplo de como ter fé no seu filho, de como ser discípula fiel. Maria é a discípula fiel em todos os momentos da vida de Jesus. No nascimento, na última ceia, aos pés da cruz, no cenáculo, perseverando na oração junto aos discípulos, esperando a ressurreição. Maria é modelo para nós, modelo de fé, modelo de perseverança. E recordando o que nos diz São Paulo, se vivemos com Cristo neste mundo, participaremos com Ele também. Se carregarmos os pesos, os fardos de Cristo na nossa vida terrena, participaremos da sua glória atemporal, da sua glória eterna. A palavra de Deus é muito clara para nós. Maria já está junto de Deus. E nós precisamos acreditar que Maria, na verdade, em Maria Deus antecipou aquilo que todos nós um dia iremos viver na nossa fé. Jesus, primogênito entre os mortos, Deus de Deus, ressuscitado. Maria, criatura como nós. Em Maria, Jesus nos dá a graça de ver, de visualizar, de viver aqui na terra aquilo que nós iremos viver no céu. O Papa Bento XVI nos diz que a nossa fé nos dá justamente elementos para pensar que tudo aquilo que nós professamos na fé, nós iremos viver na eternidade. É um sim, ainda não. É um já, mas ainda não. Vivemos neste mundo com Deus, esperamos participar com Ele, mas um dia, como Maria, participaremos de forma plena, total. Essa é a fé da igreja. Isto é aquilo que a tradição nos ensina, aquilo que nós professamos como dogma. Alguém poderia interpelar dizendo: padre, mas isso que o senhor está dizendo não consta na Escritura. Obviamente que não, porque os evangelhos, a palavra de Deus, aquilo que nós recebemos por meio da tradição oral e escrita, nos fala das primeiras sementes da comunidade cristã. Mas o mesmo Cristo já havia dito, e nós podemos conferir, inclusive sugiro como um exercício para casa, do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de São João, Jesus é muito claro, depois da ceia diz: muitas outras coisas serão reveladas, e o Espírito da verdade virá para confirmar aquilo que a comunidade receberá como revelação. Portanto, a fé da igreja, ela é uma fé que vai sendo construída pela ação do Espírito Santo. A tradição nos fala que Maria ainda viveu 21 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, ainda transmitiu a sua fé. E que riqueza saber que Maria acompanhava na sua vida terrena a igreja. Evangelho de São Lucas, claramente percebemos que é uma narrativa onde alguns teólogos dizem foi a própria Maria quem relatou a Lucas. Por como está escrito, nós sabemos que Lucas recebeu de Nossa Senhora detalhes que somente ela que viveu poderia dizer. Maria, em todo momento da sua vida, acompanhou a igreja. E não seria diferente depois de deixar este mundo. Imaginemos nós, seres humanos limitados, que não conseguimos ver às vezes nem sequer 1 metro à frente do nosso nariz, tendo a possibilidade de ter a nossa mãe eternamente conosco. Quem não faria?
quem não preservaria a sua mãe? Quem não preservaria o colo da mãe para estar com ela eternamente? Este mesmo sentimento que Deus tem com Maria. Quis que em corpo e alma ela estivesse eternamente junto dele. Aquela que disse sim ao seu filho neste mundo, hoje é a nossa intercessora junto dele no céu. Que Maria interceda por nós e que nós vivamos essas características fundamentais na vida desta mulher. Discípula fiel, mulher que viveu em tudo para Deus, mulher do silêncio, mas também mulher da ação, como nós vimos hoje. Maria se coloca disponível para o serviço. Que nós sejamos, a exemplo de Maria, fiéis discípulos e discípulas na construção do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,